Olá, irmãos. Boa tarde. Gênesis, capítulo 32 e o versículo 26 diz assim: Então ele declarou: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: Eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. É preciso brigar com Deus para que Ele nos abençoe? A resposta é não. Deus não é briguento, nunca foi. Mas às vezes, para nos proteger, Ele precisa lutar. Mas lutar contra quem? Contra o nosso maior inimigo. E quem é o nosso maior inimigo? Somos nós mesmos. Não acredito, sim, somos nós mesmos. A nossa vontade. A Bíblia declara isso de uma forma muito evidente, muito taxativa, muito clara. Que a carne milita. O que é militar? Luta contra o Espírito. E Deus, de acordo com João 4:24, é Espírito. Então o ser humano ele luta constantemente contra a vontade de Deus. Uma porque estamos infectados com o vírus do pecado. E nós queremos muitas vezes aquilo que nos faz mal. Nós procuramos caminhos que nós achamos mais fáceis, mas que nos fazem mal. Nós gostamos de comer coisas que nos fazem mal, porque estamos ligados à vontade, estamos ligados ao prazer dos sentidos, ao que eu posso ver, ao que eu posso tocar, ao que eu posso sentir. E hoje muitas pessoas começam e terminam relacionamentos pelo que elas sentem, e não por princípios, por evidências, por fatos. E é por isso que nós vivemos num mundo em que a maioria das coisas muitas vezes é descartável. Só que existe um porém. O ser humano não é descartável. Nunca foi, nunca será. Mas as pessoas vivem descartando umas às outras. Quando elas não fazem o que nós esperamos, nós descartamos. Nós simplesmente desovamos uma pessoa, um ser humano. E sabe qual é o ser humano que muitas vezes nós desovamos ou descartamos facilmente? Somos nós mesmos. Nós mesmos, sim. Porque muitas vezes nós frustramos a nossa própria expectativa. Então vivemos em culpa, vivemos em tristeza, vivemos lutando contra um trauma. E esse texto aqui de hoje, ele fala sobre uma pessoa especial. Israel foi chamado depois. Jacó, aquele que foi o pai da nação que Deus escolheu. Você vê que foi um homem que não fez exatamente o que deveria em muitos momentos da sua vida. Por quê? Porque ele estava ligado à sua vontade. Quando ele queria a primogenitura, quando ele queria o direito de ser o irmão mais velho para ser abençoado, o que ele fez? Ofereceu um pouco de comida para o seu irmão e fez uma troca. Quando ele viu que isso não ia acontecer, mas ele precisava conseguir o que ele queria, ele aceitou a ajuda da mãe e enganou o próprio pai. Fugitivo, mentiroso, enganador. Todos esses nomes, todos esses tipos de complexo, ele carregava em si mesmo. E Jacó não lutou aquela noite com Deus apenas. Ele lutou consigo mesmo. Aliás, a vida toda ele lutava contra si. E eu pergunto a você, por quê? Por que ele lutava contra ele mesmo? Porque, infelizmente, assim como eu e você,
ele não confiou na promessa de Deus. A promessa de Deus é que ele seria abençoado, que ele seria o escolhido de Deus. A mãe dele sempre tinha dito isso a ele. O próprio Deus tinha falado. Mas existe um problema na sua vida e na minha vida, sabe o que é? É quando as evidências dizem ao contrário do que Deus diz. Quando as circunstâncias parecem que não são as melhores, ou seja, que não estão concordando com aquilo que Deus disse. Como poderia Jacó ser o preferido de Deus, o escolhido de Deus, aliás, porque Deus não tem preferidos, mas como ele poderia ser o escolhido de Deus se o irmão dele sempre tinha mais aplausos, sempre tinha mais atenção do próprio pai, que seria, ou quem era, quem abençoava os filhos naquela época? Poderia realmente o seu pai abençoá-lo? Poderia realmente Deus cumprir sua promessa se na vida dele tudo ia mal? E agora, pior ainda, nesse lugar aqui no texto que nós lemos, Deus ordenou que ele voltasse para a casa dele e o irmão dele vinha em direção a ele. E mais uma vez, a falta de confiança, o desespero, a ansiedade tomou conta dele. E ele lutou, como nunca lutou, porque lutou contra um homem que na verdade era o próprio Jesus. E você sabe como nós lutamos nessa vida. Você sabe, só você sabe, e Deus obviamente, quanto você já sofreu, quanto você já lutou, quanto você já insistiu, quanto você já passou para chegar até aqui. E muitas vezes parece que as coisas vão fugir da nossa mão. Parece que só para as outras pessoas funciona, só para as outras pessoas tem jeito, só para as outras pessoas o bom ou o bem acontece. Mas eu queria te dizer uma coisa especial hoje. Confie em Deus, independente do que você está vendo. Confie em Deus quando tudo estiver escuro, você não estiver vendo nada, como foi o caso ali de Jacó. Se você quer lutar, tudo bem, lute, mas antes, confie em Deus. Porque você não vai confundir Deus com um inimigo se você confiar nele. Claro que muitas vezes você não vai entender, claro que muitas vezes você até não vai aceitar, mas quem confia, espera. Quem confia tem um milagre na sua própria vida. Quem confia, mesmo que demore, percebe a ação, a atuação de Deus. E hoje eu quero dizer para você que Deus vai fazer sim. Jesus toca, aquele homem, que é o próprio Jesus, toca em Jacó, na articulação da coxa, e ele cai. Por que Jesus fez isso? Por que Deus permitiu que o meu pai morresse? Por que Deus permitiu que o meu filho ficasse doente? Ele não poderia evitar? Por que ele não me ajudou a vender o que eu precisava vender? Por que ele não evitou que as pessoas me machucassem do jeito que me machucaram? Que eu fosse traído, que eu fosse traída? Tem coisas que nos derrubam, não é mesmo? Foi o que aconteceu com Jacó. Só que aí, muitas vezes, na nossa fraqueza, é que nós percebemos que a força vem de Deus. E que não era o pai de Jacó que tinha que abençoá-lo, era Deus. E que não era a vontade de Jacó que mudaria a vida dele, mas Deus. E é Deus quem vai mudar. É Deus quem vai transformar toda a tua história. É Deus quem vai mudar tudo que você está passando e vivendo até aqui. Mesmo que pareça que demorou, mesmo que pareça que Deus não ouviu, que Deus não quis, vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus sempre vem, não para brigar, mas para abençoar. E Ele vai chegar na sua vida com providência. Amém? Uma boa tarde para você, uma boa noite, um bom dia. E que Deus
te abençoe.